Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu venho comentar as minhas operações de day trade. Então se você puder, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando eu lançar um novo vídeo. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só você deixar aí nos comentários. Vamos lá galera, hoje eu fiz 3 operações, na verdade eu deveria ter feito só 2. Eu vou começar o comentário aqui pela última, beleza? Porque foi em Brazil Foods. Vocês estão vendo alguns estudos a mais aqui. Eu dei uma mudada nas cores do meu gráfico, né, para não ficar sobrecarregando meu cérebro com muita informação, muita cor, média verde, média vermelha, aquilo amarelo. Então estou tentando dar uma simplificada, beleza? Então agora a minha média para comprar é branca e para vender é vermelha, basicamente essa a única diferença. E isso aqui eu vou comentar com vocês que é porque eu estou tentando desenvolver um sistema para reversão de tendência, para eu poder tentar pegar repique, reversões e tal, quando o preço está bem extremo, e depois eu comento sobre. Então vamos lá. Hoje Brazil Foods, né? Brazil Foods tem estado bem complicado esses dias. Tudo isso aqui mega lateral, mega lateral, mega lateral. Então foi bem complicado nesses últimos dias, lateral. Aqui já não foi mais tão lateral assim. Mas o que Brazil Foods estava fazendo? Na verdade, Brazil Foods estava difícil assim, porque essa linha verde que vocês estão vendo aqui é a máxima do semanal. Então ele bateu lá na máxima do semanal e não queria sair de lá de jeito nenhum. Por isso a consolidação. Então eu evitei operar Brazil Foods, que foi uma decisão muito boa. Só que hoje eu vi o ativo abrir assim, eu entrei em outra operação pela manhã. E aí eu fiquei observando ele, né, durante o dia. Ele fez esse canalzinho de baixo aqui. E eu não estava observando aqui nesse momento, eu já tinha parado de operar. Eu deveria ter parado de operar hoje o dia inteiro. E aí ele fez essa retraçãozinha aqui. E logo em seguida ele rompeu e caiu. Quando eu abri o gráfico, ele estava fazendo esse candle vermelho e eu falei, cara, isso aqui é um duplo fundo. E aí o duplo fundo estava aqui, eu falei, pô, beleza, então eu vou esperar aqui e assim que ele der uma entrada eu vou entrar. E aí eu fui tentar antecipar, o que nitidamente foi um erro. Eu fui tentar antecipar e eu entrei aqui nos 5 minutos. Quando ele rompeu esse candle, eu entrei. Mas por que eu entrei nesse duplo fundo se não faz parte do QQ1? Eu entrei nesse duplo fundo porque eu estava fazendo uma leitura bem simples. Foi uma queda bem extensa de um ativo que está em nítida tendência de alta. Isso aqui é os 60 minutos, tá vendo? Ele está dentro de um canal de alta. Então ele estava subindo, apesar de toda essa queda aqui, ele deu uma mega esticada. E aí o estocástico ficou bem sobrevendido. Ele subiu, voltou e eu falei, cara, isso é um duplo fundo. Não tem como negar. E aí foi o que eu falei, eu vim tentar reverter, eu vi essa divergência aqui, o preço caiu, isso aqui subiu, e nos 60 minutos eu tinha o estocástico já bem sobrevendido, depois de 3 barras bem amplas, uma pequena consolidação, e eu estava buscando um duplo fundo por aqui, vocês podem ver a ordem aqui. Então, eu entrei ali nos 5 minutos, não deveria ter entrado. Não sei se foi ganância, não sei. Mas eu acabei entrando ali, então eu entrei no rompimento dessa barra e ele me estopou aqui embaixo. Ele veio estopar de sacanagem, porque aqui, se você olhar, tá vendo? Tinha essa resistência aqui, esse suporte aqui também, e ele vazou esse suporte e voltou. Então não importa onde eu colocasse esse stop, eu ia tomar. E aí ele vazou. E aí eu já olhei essa barra aqui se formando, ela fechou assim, essa fechou assim, essa fechou vermelha, eu falei, tá, beleza, já deu, vou fechar aqui e vou sair. Só que eu deixei o meu alvo traçado pelo 10 minutos. E aí, se eu tivesse entrado, então, eu teria recuperado aqui, teria feito mais R$23, na verdade não, é 24, é R$1 a menos, R$23, mas eu tomei só esse stop aqui e decidi parar de operar Brazil Foods. Então em Brazil Foods eu tive um resultado negativo de R$11. Beleza. O que não é um problema, porque na verdade meu dia começou muito bem hoje. Eu comecei operando Klabin logo no início do dia e eu fiz essa venda aqui que vocês estão vendo. Eu vendi logo aqui em cima e eu saí dessa operação numa amplitude que seria 2 vezes esse candle aqui para baixo, tá vendo? Então essa operação aqui me deu R$20, R$24 por causa dessa diferença aqui. E como eu fiz essa operação? Eu entrei aqui
E como eu falei, eu estou desenvolvendo um modelo para reversão de tendência, então eu vi ele fazer esse movimento muito forte. Eu afastei o gráfico e vi que isso aqui era uma resistência muito forte. Isso aqui é uma zona de venda, pavio grande, a próxima vez que ele entra aqui é para a gente buscar venda. Então ele fechou isso aqui, e aí quando ele rompeu para cima eu falei, é agora. Vim aqui e coloquei a minha ordem de venda 1 centavo abaixo da máxima desse candle. Então eu fiquei vendido aqui, com o meu stop aqui em cima, era um stop, vamos ver aqui, a entrada foi em 16,20, era um stop de R$11, e aí o meu alvo era 2 vezes a amplitude desse candle, e eu peguei aqui logo de cara, foi uma operação linda, ela durou 15 minutos mais ou menos. E a outra operação que eu fiz ainda de manhã foi em HGTX. E como eu fiz essa operação? Da mesma forma que a outra. Eu vi que isso aqui era a máxima do semanal. Isso daqui era a minha resistência de um triângulo que poderia ser um retângulo aqui. E aí eu vi todo esse movimento, ele foi mega rejeitado aqui, ele foi mega rejeitado aqui. E aí ele rompeu e eu falei, cara, esse rompimento tem tudo para ser falso. Tá abrindo num forte gap de alta e eu estou muito afastado das médias e é bem provável que funcione. O estocástico está bem sobrecomprado e eu tenho ele aqui nos 60 minutos cruzado para baixo. Tá vendo? Era nesse momento aqui. Nesse momento aqui. E aí eu falei, bom, então é isso. Aqui é para eu buscar por vendas. Então eu fiquei olhando e quando eu vi ele fazendo esse primeiro candle do dia aqui, esse candle rosa grande aqui, eu falei, cara, ótimo. Ele fechou, subiu, rompeu, deixou uma máxima e voltou. Quando ele começou a voltar, eu coloquei minha ordem aqui, no preço de abertura mesmo, botei a minha ordem aqui, o meu stop aqui em cima, então isso aqui foi um stop de 15,09 menos 14,95. Foi um stop de 14 centavos. E qual era o meu alvo? O meu alvo original era 2 vezes a amplitude desse candle. Desse aqui mesmo. E aí o meu alvo seria no final do dia em 14,13. Porém, eu não tive estômago para segurar isso aqui. E aí, quando ele veio aqui e sentou em cima do fechamento do gap e decidiu que ia voltar, eu botei a minha saída aqui, acima do fechamento desse candle aqui, e aí ele voltou, saiu, me estopou, subiu, e foi no que seria o meu primeiro alvo, na verdade, que era esse aqui. Então, esse alvo final seria uma operação que me daria R$40 a mais, então eu ficaria com 82, e essa daqui seria R$16 a mais. Maurício, por que você não segurou? Como eu falei, galera, isso aqui era um fechamento de gap. Esse daqui foi o fechamento do dia e isso daqui era o fechamento do gap. Então eu não queria correr o risco dele subir e voltar, principalmente porque eu estava ganhando R$42 com um risco de 14, beleza? Então isso aí foi muito bom. E o meu dia de hoje, então, eu comecei com R$66 no dia, mas aquele stop me deixou com 55. E eu volto a dizer, o mercado ainda está complicado. Hoje eu tive um dia bom, porque eu tive uma oportunidade muito boa de venda logo no início do dia. Todas as operações que eu fiz hoje foram de reversão, como vocês podem ver. E o único QQ1 que eu poderia ter entrado, acho que eu poderia ter entrado em 2 QQ1s aqui, que seria, então, esse movimento aqui para baixo, que saía aqui, e depois esse daqui para baixo, aqui, que sairia aqui embaixo. Beleza, daria certo, mas eu não queria estragar meu dia, o estocástico aqui já estava muito sobrevendido, e aí eu não ia entrar nisso aqui de jeito nenhum, eu já não estava mais nem olhando, beleza? Eu só entrei depois para poder tomar aquele stop imbecil em Brasil Foods de novo. Então, galera, é isso. Eu tenho operado o sistema, eu tenho tentado buscar um sistema de reversão, porque eu acredito que um bom trader ele não tem apenas um sistema para poder entrar em tendência. Eu acredito que a gente precise de pelo menos
um setup na direção da tendência, que no meu caso é o QQ1, e um setup de reversão, e eu estou buscando um setup de reversão que eu confie, então eu estou estudando, estou montando algumas possibilidades ali, e enfim, por isso eu fiz essas operações hoje, tá? Esse sistema aqui eu dei uma testada nele, antes de fazer essas operações, claro, né? Eu não faço entradas sem testar antes, e aparentemente tem dado resultado muito bom, ele bateria os meus alvos lindamente. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que eu estou fazendo aqui um pouco mais de desenho nos gráficos, né? Além daquela super objetividade do QQ1, entrar stop alvo. Mas dessa vez meio que eu senti a necessidade de fazer isso devido à dificuldade que está de operar no mercado com o meu setup, mesmo ele sendo super objetivo. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Se você puder, então, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só deixar nos comentários. E eu vejo você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Valeu!